Fala, meu querido estudante, professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, para a gente dar continuidade ao nosso estudo aí, tá certo? E hoje a gente vem aqui ter uma aula dinâmica, tá certo? Diretamente aqui você olhando o slide o tempo todo, tá certo? Todas as anotações, mas sem me perder de vista, belezinha? E hoje eu venho dar continuidade contigo conversando sobre o Brasil, especificamente sobre as regiões brasileiras, tá? Nós vamos fazer um estudo aqui bem aprofundado, né, com as características muito importantes de cada região, os estados que o compõem, então tem muita coisa bacana para ti, estudante, beleza? E hoje eu começo falando contigo sobre a região Centro-Oeste, tá certo? A região muito importante dentro do contexto econômico, tá? E a gente aqui vai falar, além desse contexto econômico, muito do agronegócio, sobre as outras características também importantes, históricas e geográficas, beleza? Então vem comigo, vamos para cima, não vamos perder tempo, vamos para a região Centro-Oeste. Belezinha, slide na tela, tá? Primeira coisa importante, tá? Lembrando que essa regionalização que divide o Brasil em norte, marcar aqui, ó, em norte, em nordeste, em centro-oeste, em sudeste e em sul, tá? É uma regionalização proposta pelo IBGE, tá certo? Essa regionalização, muito importante, a gente inclusive já falou sobre isso, tá? Ela evoluiu ao longo dos tempos, principalmente ao longo do século XX, tá? Então essa é uma última regionalização que inclusive foi consolidada a partir da década de 70 de maneira mais específica, tá? Onde o Brasil ele vai ser dividido em 5 macro-regiões, tá certo? E lembrando que essa é uma regionalização muito importante, por quê? Porque o nosso país, ele é do tamanho de um continente, ele tem proporções continentais, tá? Isso implica principalmente em uma grande diversidade, né? É um país de uma riqueza muito grande no aspecto cultural, no aspecto político, no aspecto ambiental, no aspecto histórico. Então, essa regionalização nos ajuda a conseguir entender essa grande diversidade, tá certo? E as suas diferenças, tá? Então, o objetivo dessa regionalização é entender as características específicas desse território tão rico e tão vasto que é o nosso país, que é o nosso Brasil. Belezinha? Evoluindo nesse aspecto, vamos falar sobre a região Centro-Oeste, que é uma região composta, atenção, por 3 estados, tá certo? Sendo que, além dos 3 estados, nós temos o ente híbrido, que é onde está a nossa capital, que é Brasília. Marcos, quais são os estados que compõem a região Centro-Oeste? Nós temos o estado de Goiás, que tem a sua capital Goiânia, tá? Vou até puxar aqui, Goiânia. Tá? Nós temos o estado do Mato Grosso, que tem a sua capital Cuiabá. E, por fim, nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, com a sua capital Campo Grande. E aí, muito importante, dentro do estado de Goiás, nós temos o ente híbrido, que tem características estaduais e municipais, que é o Distrito Federal, tá? O Distrito Federal, onde está a nossa capital, Brasília, beleza? Importantíssima capital essa, né, que foi adotada a partir da década de 50, tá certo? Substituindo aí o Rio de Janeiro, né, no governo de JK, tendo aí por objetivo facilitar a integração do território nacional, também uma questão de proteção, né, você deslocando a capital, que era o Rio de Janeiro, do litoral para o centro do país. Era uma forma também de desenvolver o centro do país, dinamizar mais a economia, tá certo? Estimular a ocupação do território nacional também de maneira mais uniforme, belezinha? Dado importante da região Centro-Oeste, tá? É a região menos populosa, ou seja, que tem menor quantidade de habitantes juntamente com o norte do país, tá? Evoluindo em relação a essa região, tá? Interessante, conjuntamente com o norte, essa é uma região que vai ter ali 2 contrastes, né? O que a gente depois vai falar sobre a densidade demográfica. São regiões extensas na característica territorial, mas que tem pouca população se a gente for pensar na perspectiva de território, tá? É a segunda região mais extensa do nosso estado,
tá certo? Só ficando atrás da região norte, mas é a região, como eu acabei de dizer para você, com menor número de habitantes. 16 milhões de habitantes estão distribuídos entre a região centro-oeste, o que faz com que a densidade demográfica dessa região seja muito baixa, ou seja, eu tenho muito espaço para pouca gente. Isso, galerinha, tá? É uma característica da ocupação histórica do território nacional, onde a atenção, né? Deixa eu marcar aqui, que é muito importante, tem a sua concentração populacional, no caso do Brasil, muito concentrada no litoral. Não à toa, né, as capitais brasileiras elas vão estar, né, situadas em grande parte no litoral, isso muito fruto desse nosso processo histórico. Belezinha? Evoluindo sobre a região centro-oeste, vamos aqui frisar mais alguns pontos importantes. Como eu já disse para você, tá? É a região muito importante, pois onde está situada a nossa capital, que é Brasília, tá? Que é, aí podemos entender, deixa eu botar aqui a canetinha amarela para destacar, a nossa capital Brasília, que é o coração político, né, do ponto de vista de administração pública federal a nível nacional, ou seja, as decisões nacionais, elas passam diretamente pela nossa capital Brasília, tá? Um elemento importante é que a economia, e eu já entrando nessa perspectiva econômica de setores, a economia do Centro-Oeste, ela gira muito em torno do que nós chamamos de atividades primárias. O que são essas atividades primárias, Marcos? Também chamadas de primeiro setor econômico, tá? São as atividades que englobam, atenção, estudantes, tá? A agricultura, tá certo? Que englobam a pecuária e também englobam, tá, o extrativismo. Tá? Essas três atividades compõem o que nós chamamos de primeiro setor econômico, tá certo? Ou setor primário. Você pode escutar isso muito, por exemplo, em jornais, dizendo, no setor primário brasileiro teve superávit. O que é isso, Marcos? Está dizendo que as atividades de primeiro setor, ou seja, as atividades agropastoris, que englobam agricultura, pecuária e extrativismo, tiveram crescimento econômico. Tá? O superávit ele é um termo econômico que fala sobre crescimento. A gente escuta muito isso no jornal, né? No primeiro trimestre do ano, o primeiro setor teve superávit, crescimento. Ou, por exemplo, no primeiro semestre do ano, o setor primário da economia brasileira teve déficit, ou seja, teve perdas, tá? Então, são elementos que são muito utilizados. Mas engana-se quem pensa, né, que a economia só vai girar especificamente sobre o setor primário. Não, nós também temos atividades do setor secundário e terciário. Só reforçando, tá? Vamos logo para o próximo slide. Tá? Primeiro setor econômico chamado de setor primário, tá certo? Que são as atividades agropastoris, e a região centro-oeste ela tem um destaque muito importante, não apenas em nível regional, mas a nível nacional, gente, tá? Boa parte da produção agrícola brasileira vem aqui da região centro-oeste, tá certo? Então, nós temos uma economia altamente concentrada nesse setor, tá certo? Vou frisar novamente nas atividades, nesse caso, principalmente agropastoris, e aí eu chamo muita atenção a você, principalmente para os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tem grande destaque a nível nacional na produção de soja, tá? Que é o nosso principal produto de exportação, tá? Em relação ao primeiro setor. Principal produto de exportação, tá? Em relação ao agronegócio. Tá? Muita atenção. Outro elemento que se destaca, está até aqui também, a principal produtora de soja, destaque para os estados do Mato Grosso, também marca o Mato Grosso do Sul. Outro campo também que essa região ela se destaca também é na produção de gado bovino. Tá certo? A produção de gado também é um elemento importante, no caso a pecuária bovina, tá? Também se destaca ambos os estados. Então, Mato Grosso do Sul tem uma importância muito grande a nível econômico, tá certo? Na questão do agronegócio brasileiro, ou seja, aquela atividade agrícola que está focada principalmente para a exportação, para o mercado externo. E quando a gente fala de agronegócio, porque a gente está falando sobre um sistema extremamente mecanizado, tecnológico, né, que se integra com outros setores da economia, por exemplo, com o segundo setor, a tecnologia, com o terceiro setor, principalmente na questão da comunicação, precisa de um transporte eficiente, porque essa produção, ela visa o mercado externo, ela é exportada e, obviamente,
existe uma demanda alta sobre esses produtos, principalmente para a Europa Ocidental, para a Ásia e para os Estados Unidos, beleza? Então, tem um papel muito importante no PIB nacional, que é o Produto Interno Bruto, tá? Evoluindo sobre isso, como eu disse para você, então, galerinha, reforçando o que a gente está falando, tá? Como eu te disse, a região centro-oeste, ela, além de ter um grande destaque na produção de soja, ela também tem um grande destaque na produção pecuária, e muito especificamente da pecuária bovina, tá certo? E aí eu faço aqui logo o adendo. Porque, como assim, Marcos? Porque quando a gente fala de pecuária, eu estou falando de criação de animais, de maneira geral. Aí, os termos específicos definem que tipo de animal ele é criado. Então, por exemplo, pecuária bovina. Aí sim eu estou falando do gado. Mas eu tenho, por exemplo, a pecuária suína, tá? Que vai ser a criação, por exemplo, de porcos. Eu tenho, por exemplo, a pecuária caprina, né, que vai ser a criação, por exemplo, de cabras, e assim sucessivamente, tá? Aviária, por exemplo, tá? De aves. E nesse caso, a região centro-oeste ela tem um grande destaque, tá certo? Deixa eu até marcar aqui, na pecuária bovina, ou seja, na criação do gado. E aí um outro ponto que a gente precisa estar atento é que na região centro-oeste a gente tem tanto a produção extensiva quanto a produção intensiva. E aí um elemento importante que faz com que essa região tenha o maior rebanho do Brasil, inclusive maior do que a região norte. Tá? Aí você pergunta, Marcos, qual é a diferença desse processo extensivo e intensivo? Tá? De maneira muito simples, ele está muito atrelado ao papel da tecnologia nessa produção. Tá? Não apenas propriedade. Quando a gente tem, por exemplo, a pecuária extensiva, tá? Nós temos uma pecuária, podemos dizer, menos mecanizada, menos tecnológica. Tá? É uma pecuária onde, por exemplo, uma produção onde o animal, por exemplo, ele vai ser criado solto, tá? E muitas vezes esse criado solto, ou seja, tem um menor controle sobre ele, tá? Nós vamos ter, por exemplo, um animal que se movimenta mais, ele fica mais musculoso, então a carne ela fica um pouco mais dura, que consequentemente vai impactar no preço final, se comparado com outro sistema, que é o sistema intensivo, tá? O sistema intensivo, ele se caracteriza principalmente por ser uma produção mais mecanizada. É uma produção onde eu tenho aí mais tecnologia inserida, tá? O animal, ele é controlado desde o seu nascimento até o seu abate, até a extração do seu produto, se for, por exemplo, laticínio, né? Eu tenho um controle muito rígido sobre, por exemplo, vacinações, eu tenho um controle muito rígido, por exemplo, sobre a alimentação, sobre até a movimentação desse animal, os espaços que ele frequenta. Para quê? Para que na hora que ele for fornecer esse produto final, eu tenha um produto de alta qualidade, tanto na questão da carne, quanto na questão do leite ou outros derivados, né? E a gente sabe que essa produção intensiva é uma produção que ela é muito atrelada ao agronegócio, obviamente que vai para o mercado externo, tá? Enquanto a produção extensiva, ela acaba se localizando, se focando mais no mercado interno, na absorção local, na subsistência, belezinha? Mas muita atenção, o Centro-Oeste ele tem um papel muito importante, tá certo? Nessa mecanização e nessa produção agrícola, tanto da soja quanto da pecuária, tá? Evoluindo nesse processo, eu estava dizendo para ti, obviamente que a atividade primária se destaca no Centro-Oeste, mas existem outras atividades também importantes, tá? E aí é importante frisar o segundo setor. Marcos, o que representa o segundo setor econômico? É o setor que compreende as atividades industriais, tá certo? É a construção civil, é a produção de energia. Mas principalmente, quando você fala de setor secundário, eu estou me referindo muito especificamente às atividades da indústria, tá? As atividades industriais, tá? E é importante frisar, nesse caso, que o segundo setor, eu até já falei isso para ti, mas eu reforço, ele vai muito se relacionar com as atividades agropastoris, muito atrelada à ideia do agronegócio. Lembra que eu acabei de falar para ti que nós temos aí uma produção extremamente mecanizada, principalmente na intensiva. E quem fornece esses insumos, essa mecanização, é o segundo setor econômico, tá? Então, na região centro-oeste, nós temos uma interligação muito forte entre as atividades de primeiro setor e as atividades de segundo setor que vão fornecer essa mecanização, tá? Destaque aqui importante, ó, para produções de ração, insumos agrícolas, tá? Alimentos e laticínios que vão, obviamente, tá, ser aí, né, beneficiados por essa relação entre esses dois setores, beleza? Evoluindo, tá? Agora vamos para destaque
tá? Em relação também ao setor industrial, eu tenho um destaque aqui muito importante no estado de Goiás, que é um estado que se destaca tanto nas atividades de segundo setor, quanto também nas atividades de terceiro setor econômico, principalmente na questão do comércio varejista, né? Muita gente, por exemplo, sai daqui do Maranhão ou sai de outros estados e se dirige para a região de Goiás, por exemplo, para fazer compras de roupas, tá certo? E produtos aí, bens aí não duráveis e semiduráveis, né? Para vender no mercado, né? E a gente fala em setor varejista, porque se compra em grande quantidade, preço mais baixo e traz para revenda, roupas, por exemplo, tá? No caso do estado de Goiás, além disso, né, ele vai ter destaque também na produção farmacêutica e automobilística, muita atenção, tá? E aí se destaca cidades como, por exemplo, Anápolis e Catalão, tá certo? Nesse tipo de produção, belezinha? Então, região centro-oeste, características importantes. Agora vamos para as questões, vamos evoluir agora, tá certo? Vamos fazer um checklist e finalizar essa nossa aula. Então, primeira questão diz o seguinte, né? Quais estados compõem a região centro-oeste do país? Nós sabemos que a região centro-oeste, ela vai ser composta de 3 estados, né, mais um ente híbrido, né, que vai ter características de estado e município, né? Híbrido, tem um Hzinho bem aqui, tá? Então vamos na letra A. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Isso aqui nós temos a região sudeste, tá? Letra B, Acre, Roraima, Amazonas, Roraima, né, Rondônia, melhor dizendo, isso aqui são estados da região norte, né? Letra C, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, perfeito, esse é o nosso gabarito, né, vou marcar aqui, é a letra C, gente, tá? Esses estados compõem a região centro-oeste, aqui nós temos a região sudeste, aqui nós temos a região norte, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, aqui nós temos a região Nordeste, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. No caso, esses 3 aqui vão compor a região sul. O estado de São Paulo, ele compõe a região sudeste. Então, nosso gabarito aí é a letra C, tranquilamente, né? Vamos responder mais um? Vamos lá, para a gente fechar. Qual é a capital do Brasil localizada na região centro-oeste? Falei disso para você, essa capital, ela vai ser transferida, né? A antiga capital era o Rio de Janeiro e essa capital ela é transferida em meados da década de 50 para a década de 60. O objetivo muito claro da transferência dessa capital era facilitar uma maior integração territorial, né? Integração, deixa eu anotar bonitinho aqui, ficou feio, né? Tá bem aqui, facilitar uma maior integração, agora sim, né? Territorial, também a questão de proteção, também a questão de ocupação, né, do centro do país. E essa capital ela foi construída no governo de JK, Juscelino Kubitschek, e você aí já me respondeu, né? A nossa capital atual, que substituiu o Rio de Janeiro, foi a cidade de Brasília, né? Que está situada ali na região do Centro-Oeste, na região do ente híbrido, o Distrito Federal, gente, tá? Então, nosso gabarito aí, letra C. Então, estudante, é isso, região centro-oeste aqui bem detalhadinha, estados que compõem, características econômicas, tá? Tudo na faixa para você. Te espero para as próximas aulas do Estudo Aí, tamo junto, valeu!